Oi, gente. Boa noite. Oi, Pedro, Kailane, são os primeiros a entrar. Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Uma boa noite de quarta-feira, dia 21 para todas vocês. É uma coisa... Eu preciso dizer que eu nunca vou me acostumar com isso, que a gente mal diz boa noite, já tem 250 pessoas. Isso é uma coisa tão fabulosa, né? Vão chegando devagar. Eu tenho tanta coisa para contar. Queria poder também imaginar que eu poderia ouvir vocês. Enquanto a gente vai dando os 5 minutos em que as pessoas vão chegando, se vocês puderem, sempre me dizendo da onde vocês estão escrevendo. Deixa eu ajeitar a luz melhor. Da onde vocês estão escrevendo, eu vou adorar ler, vou adorar saber. E depois dos 5, 10 minutos, eu tiro os comentários para ficar melhor da gente acompanhar. Eu tenho, como eu disse, algumas coisas para contar. A primeira, mais sensacional e que é graças a todos vocês, é que o livro já foi para a 2ª edição. É muito, muito, muito alegre, né? Quando um livro que não é daqueles que a gente vai dizer assim, segundo fulano de tal, segundo Débora nisso, não existe. Esse não é um livro que vai gerar nunca nenhuma citação, e ele não é esse o lugar que ele vai circular, que ele ocupa, né? Ele é ler para quem sabe a gente fazer melhor. E cada uma de nós fazer melhor no que a gente quiser fazer. Então, eu fico muito feliz que muitas de vocês começaram a receber nesses dias por atrasos, mas eu vou publicar a capa dizendo 2ª edição. Eu repito, é muito magnífico imaginar que um livro sobre como escrever, sobre como pesquisar, ele vai para uma 2ª edição em 2 semanas da sua circulação, né? Então eu agradeço muito a editora, muito a todo mundo que trabalhou por ele por trás na civilização brasileira para conseguir fazê-lo mais barato, ele online, fazê-lo bonito. Eu contei para vocês que eu recebi um bordado lindo que eu vou publicar de novo, que a Viviane fez, uma professora, e fez um bordado com essa capa da Hannah, tá? Então essa era a primeira coisa que eu queria dizer, que na verdade é agradecer vocês, certo? Eu vou falar do formulário no final, tá certo? No final não, vou falar no início e vou falar no final também. E eu tô lendo da onde vocês estão vindo. Então se o primeiro recado era esse. O segundo, gente, olha só, nós tivemos 5.000 pessoas inscritas. E a gente teve muitas que queriam se inscrever e não conseguiram. A frequência é responder ao questionário. O que é responder ao questionário? Todo dia que a gente termina aqui o encontro, vocês têm até a semana que vem para responder um questionário que só tem uma pergunta e que a gente adora a letra E. É que quando vocês respondem, gera a frequência. Se eu contar a vocês que metade de vocês fez o dever, é até engraçado falar dever de casa, né? Mas só metade fez o exercício. Então a gente precisa muito que vocês respondam. Pensem comigo que é um curso super flexível. Você pode fazer entrando aqui, você pode fazer depois, assistindo no YouTube, no IGTV. Mas a gente precisa que vocês respondam. Então, se você não respondeu, responde. Se você conhece alguém que se inscreveu, pede para responder. Porque é tão bonito quanto se inscrever é as pessoas completarem o curso, tá? Então, a Marta pediu para eu avisar que o exercício da semana passada, como era a primeira semana, a gente vai deixar aberto até a 2ª semana, para todo mundo poder se recuperar. Mas que vamos, né, fazer no prazo até a próxima aula, a gente responde. A outra coisa, deixa eu ver para eu não me esquecer, é que... Peraí. Que o óculos é pro reflexo, aí eu não consigo ler direito. Eu acho que eu vou tirar o óculos, tá? O segundo é sobre uma coisa magnífica que aconteceu da primeira semana para cá.
o professor Luiz Geraldo se ofereceu para traduzir para Libras e a gente vai subir o vídeo com Libras no YouTube. Ele tem um conjunto de professores e tradutores de Libra que trabalham com ele e que estão fazendo todo esse trabalho voluntariamente. Então, é magnífico, né, gente? Quando outras pessoas se juntam para que isso aqui ganhe ainda mais vida. Eu estava com o óculos errado. Então, vamos. E na semana passada, vocês perguntaram se a gente poderia abrir um grupo no Telegram. Novamente o grupo foi feito, a Marta com a Adélia já ativaram o grupo e vai estar no Linktree, que é logo abaixo de onde está o meu nome no Instagram, como entrar nesse grupo do Telegram. Esse é um grupo apenas para mandar lembretes, para reforçar qual é a leitura da outra semana. A gente divulga tudo aqui e vai divulgar no grupo do Telegram. Você só entra se você quiser, ninguém fica publicando nada, não tem nada de política, não tem nada de conversa, é apenas para fazer informes sobre o curso, tá? Então, eu acho que eu dei todos os recados. Eu repito, façam o exercício. Entrem para fazer. O formulário está aqui no Linktree, logo abaixo do meu nome, onde vocês conseguem entrar para responder, tá certo? Mas ele vai ficar ainda aberto mais uma semana para poder todo mundo responder. Eu desativei os comentários e a gente abre no final, que aí tem 15 minutos, que aí vocês podem fazer as perguntas que quiserem, novamente dizer de onde estão vindo, porque é sempre maravilhoso imaginar aonde estão todas as pessoas. A gente pode começar? O que a gente vai ver hoje? Né? Hoje a gente vai conversar sobre 2 novos capítulos do livro. Se vocês estiverem com ele aí pra gente olhar, que é esse capítulo antes do primeiro encontro e o primeiro encontro. Eu não tenho colocado as páginas quando eu divulgo, porque muitas pessoas estão seguindo pelo Kindle. E as páginas do Kindle são diferentes. Então eu coloco o título do sumário. Então a gente está vendo antes do primeiro encontro hoje e o primeiro encontro, tá? E nesse conteúdo de hoje, a gente vai ver sobre como escrever uma carta por um possível orientador. A gente vai ver como é que a gente se prepara para esse primeiro encontro, como é que a gente se prepara para escrever uma carta para alguém, para se apresentar. E isso vai acompanhar, gente, a carreira acadêmica de vocês, carreira profissional até, eu diria toda a vida. A gente está em algum momento se preparando para se apresentar a alguém, para escrever. Então eu espero muito que o que eu compartilho com vocês hoje ajude diferentes esferas da vida de vocês. A outra coisa é sobre... Eu escrevo no livro sobre 3 cadernos diferentes que eu sugiro que vocês tenham. Um é esse aqui que eu uso, mas pode ser qualquer um. Sabe aqueles cadernos de arame que... Qualquer conjunto de papéis serve para o que eu passo a dizer. Então, eu vou fazer 3 sugestões de como manter cadernos, de como é que eles podem ajeitar. Vou inclusive dizer por que eu sugiro que não seja no computador, alguns deles. A gente vai ver o que eu estou chamando de uma formuleta sobre como tentar ajeitar suas ideias, o seu tema de pesquisa, o seu problema de pesquisa, porque quando você vai escrever para alguém, você precisa ter mais nitidez sobre ele. Então, sobre esses 2 elementos da sua pesquisa, então, minha proposta é que a gente trabalhe sobre eles hoje. E no final, a gente vai conversar sobre esses fantasmas da vida acadêmica, que é a síndrome da impostora. Eu uso no feminino porque é assim que se circula na literatura, né? Síndrome da impostora. E esse espectro mesmo, essa perversão quase, que é essa busca pelo perfeccionismo, por fazer as coisas perfeitas, e como isso é uma ilusão, mas que tem consequências muito, muito devastadoras para a nossa vida. Então, como dá para ver, é muita coisa para nossa meia hora. E eu espero muito que
quem sabe a gente pode fazer assim. Vocês, enquanto forem ouvindo, tomarem notas de perguntas, porque na hora que eu abrir para as perguntas, vocês colocam a pergunta. E se eu não conseguir responder, vocês já têm elas anotadas para quando o vídeo subir, vocês colocarem e eu me comprometo que eu passo os próximos dias respondendo. Ou seja, se você tem perguntas para mim, se tem coisas que você leu, que você precisa trabalhar melhor, eu me esforço nos próximos dias para responder cada pessoa individualmente. Eu só peço muito que vocês escrevam publicamente no Instagram e não em mensagem direta para mim, porque às vezes interessa a outras pessoas querem ler e aí isso permite inclusive uma troca entre todas nós. Então, 7h10 e a gente começa efetivamente. Uma das grandes mensagens que eu queria deixar desses 2 capítulos de hoje era de que não só você leia esse livro e faça os exercícios antes de escrever para uma potencial orientadora, como o que está aqui pode ajudar você, inclusive, a se fortalecer para pensar o que você pode vir a querer fazer se um dia pensar em entrar no mestrado, no doutorado, for escrever uma monografia, ou mesmo se você está no seu mundo do trabalho e quer explorar algumas coisas sobre como buscar as informações sobre como fazer a pesquisa. Mas o alvo, o objetivo de todos os passos que eu vou passar a explicar é essencialmente para quem está tentando seguir, continuar estudando, voltar a estudar. Então, a minha primeira recomendação é que você leia o livro antes de buscar qualquer pessoa no campo acadêmico que você queira fazer pesquisa junto, que você queira se aproximar. Até porque os passos que estão aqui, eles vão ajudar a você ir mais sólida, a você saber para quem escrever. Eu conto a vocês que quase todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém dizendo assim: Débora, eu queria trabalhar com você. Ou então, Débora, eu sei que você estuda, sei lá, violência contra as mulheres. Será que você podia me mandar a bibliografia? Eu tenho emoções confusas quando eu leio esses e-mails. Porque ao mesmo tempo que eu acho que são pessoas que querem estudar, são pessoas que estão interessadas em temas importantes, elas estão errando em elementos básicos sobre como fazer essa aproximação, né? Era muito mais interessante a pessoa se aproximar dizendo: eu li esse texto, eu não sei se em algum momento nós podemos conversar, eu acabei de entrar num programa de pós-graduação. Ou seja, antes de pedir o tempo da pessoa, que tal nós fazermos um percurso sobre compreender e aprender coisas que nós podemos fazer sozinhas para fazer um melhor uso dessa tentativa de encontro, né? Essa aqui é talvez a minha grande mensagem hoje. Então, você vai ter um momento que você vai escrever para as pessoas das quais você quer se aproximar para estudar. Mas esse momento, ele é antecedido de uma série de coisas que você vai fazer sozinha, do que eu estou chamando de exercícios interiores e de exercícios exteriores. Mas se você puder lembrar uma coisa, tenta não escrever para as pessoas antes de fazer isso. Tenta não eliminar o pouco tempo que algumas pessoas podem dar a você, porque às vezes o tempo é muito escasso para as pessoas, elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que trabalhar, elas têm que fazer compras, com algo que você ainda está incerta sobre o que quer dizer, sobre como quer se aproximar. Então faz essa aproximação, talvez essa sua única tentativa de escrever uma mensagem mais eficiente para chegar. Então, nesse processo de estudando, pensando, fazendo turismo textual, é onde eu entro com as minhas sugestões de cadernos para vocês. Antes que vocês me respondam, mas por que, Débora, eu não posso salvar isso no computador? Vocês podem fazer como vocês quiserem, tudo vale. Mas a minha sugestão de ter um caderno é porque você está sempre com ele. Ele não vai se perder num vale profundo no seu computador. Você depois, quando for começar a conversar com a pessoa, você não está com o computador aberto, olhando para o celular, você vai tomando notas por aqui. Como vocês podem ver, o meu é bastante colorido e ele é para mim. Então, eu sugiro que você tenha 3 cadernos, pelo menos, diferentes. Um deles
que o nome foi inclusive discutido aqui pelo Instagram, eu chamo de caderno vagalumes. É isso, de que pequenas luzinhas acendem, apagam, de que são ideias que estão vindo e voltando. Esse caderno vagalume vem a ser o caderno que você tenha para orientação, que você tenha para as conversas com as pessoas que você está no seu grupo de pesquisa. Um outro, que é esse daqui que está comigo, eu chamo ele de canteiro de obra. Ele é para mim. Com tudo que eu estou pensando, que eu estou lendo, é uma ideia que apareceu, ele está sempre à mão, né? E um terceiro é quando você já vai fazer pesquisa, você tem um diário de campo, que é ali onde você está anotando as coisas que estão acontecendo na sua coleta de dados. Além disso, eu não sei se vocês mantêm diários de anotar reflexões, pensamentos, coisas que aconteceram. A escritora francesa que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura há 2 anos, chamada Annie Ernaux, ela conta que ela mantém diários desde a adolescência, que são os diários da vida interior, da qual ela conecta com questões do mundo quando ela está pensando as próprias questões dela. São cadernos altamente privados, íntimos. Sabe, gente, eu gostaria muito de ter lido a Annie Ernaux muito antes na minha vida. Por alguma razão, que é outra conversa, nos últimos 6 anos, 5 anos, eu mantenho um diário. E mantenho um que eu não sei se vocês já viram. Ele é um diário de 5 anos no mesmo caderno, no mesmo diário. Então, todos os anos, naquele mesmo dia, você escreve algo. É pouquinho, não é aqueles diários, né, do século XVIII, não é? Um diário assim, uma entradinha desse tamanho. É tão interessante esse processo de construção da memória, de descoberta de si, com as entradas do diário, que ninguém deve ler, só você, esse diário da vida interior. Nós vamos ver como as coisas se repetem, como os nossos processos são cíclicos, sobre como aquilo que a gente está pensando 2 anos atrás a gente volta a pensar. O encontro com você mesma, nas suas palavras, nas suas notas, como permite pensar melhor, como permite inclusive se surpreender. Então, se eu posso adicionar um 4º caderno que não está no livro, é manter um diário das suas questões anteriores, que só você lê, né? Um diário interior. Mas hoje a gente vai falar mais do canteiro de obras e do vagalumes. O vagalumes é isso para orientação, quando você vai tendo ideias, iluminações nesse processo de conversa. E o canteiro de obras são suas notas, são suas referências de leituras. Eles têm que ser confusos, eles têm que ser caóticos. E a minha recomendação do exercício à mão me parece importante para você parar, pensar, né? Você não faz um deletar para trás e apagou, ele está ali em toda a confusão dos seus rabiscos. Esses dias eu li que pessoas mais jovens têm dificuldade, inclusive, de usar computador, porque toda uma socialização digital passou pelo celular, que coisas como um processador de texto, montar uma tabela, são atividades mais difíceis do que poderia parecer. Então, ainda mais uma razão para usar os cadernos. Mas todas as vezes que você tiver no seu vagalume, em que você está entrando com novas notas, eu recomendo muito a você que você coloque a data. Todas as vezes que você for entrar no seu caderno, porque vai permitir, quando você for olhá-los de volta, você ver quando foi, em que momento da sua pesquisa, em que momento das suas reflexões você tomou aquela nota. Então, isso é sobre organizar o seu processo de turismo textual, organizar o caos das suas ideias. Mas você tem um objetivo, nesse momento inicial da nossa conversa. Você quer escrever uma carta para alguém, porque você quer se apresentar, porque você quer dizer para aquela pessoa que gostaria de trabalhar com ela, porque quer se aproximar de um grupo de pesquisa como voluntária. Então, eu recomendo que você faça um exercício interior e um exercício exterior antes de escrever a carta. O exercício interior é você perguntar para você mesma: o que eu quero escrever? O que eu quero pesquisar? Quais são as minhas histórias de vida, as minhas questões biográficas, onde eu trabalho, qual é o tempo da minha vida? O que eu quero dedicar o meu tempo para essa aventura fabulosa, que é estudar, que é ler, que é pesquisar, que é vir escrever, que é ser autora de algo? Então faça essa pergunta para você mesma.
Quais são as coisas que eu gostaria de fazer? E eu arriscaria dizer, mesmo sem conhecer você, que os seus interesses são muito mais amplos e diversificados do que talvez você venha conseguir fazer em toda a vida, né? Então, se abra para essas possibilidades, porque pode ser muito frustrante você imaginar que quer uma ideia, você imaginar que quer pesquisar algo e você não encontrar alguém. Então a gente ouve algumas pessoas dizendo, e quando não tem ninguém que pesquisa o meu tema? Que tal você inverter a pergunta? Ainda mais quando você ainda está estudando na graduação, no mestrado, no doutorado, iniciação científica, dizer, dentre esse universo de coisas que me atraem, aonde eu posso encontrar pessoas bacanas para trabalhar com elas? Então, faça uma pergunta interior aberta a possibilidades de fora, mas não esse caminho interior para se fechar numa questão desse tamanhinho, num tema. Não, para se abrir a muitas coisas que eu gostaria. Mas aí você tem que fazer um exercício exterior, que é quem é que será que está trabalhando esses temas, como será que as pessoas estão trabalhando esses temas, em que grupos de pesquisa, em que áreas na universidade, em que centros universitários, se você está indo para pós-graduação. Então, ouça você mesma, investigue, isso vai te tomar tempo. Isso vai pedir de você paciência para essa descoberta e não um ímpeto. Algumas pessoas têm muita certeza do que querem desde muito cedo, porque ou viveram experiências muito intensas, ou porque testemunharam, ou porque têm uma curiosidade muito marcada sobre uma determinada questão. E isso é muito legítimo. Então, solidifique esse percurso interior e aí se abra para ver quem será que eu posso me aproximar para o tema. Uma das coisas que você vai ouvir nesse processo, quando as pessoas perguntam a você, então o que você está pesquisando, o que você se interessa, você vai ouvir muitas pessoas dizendo o seu tema ainda está muito abrangente. Porque a gente tende a responder assim, eu quero estudar violência contra a mulher, eu quero estudar o racismo, eu quero estudar violência policial, eu quero estudar acesso a medicamentos de alto custo, eu quero estudar questões de ecologia. E isso é muito amplo, né, gente? Então, uma das coisas que mais vocês vão ouvir das pessoas é como tornar o seu tema mais específico. Como chegar a uma pergunta de pesquisa, que é o que a gente vai ver hoje da formuleta. Isso no início é difícil da gente entender o que as pessoas estão falando, porque parece tão nítido, tão claro, tão evidente para nós, né? Eu quero pesquisar violência contra a mulher. Mas a pergunta é como, onde, de que forma, com quem? Você vai fazer entrevista, você vai analisar processos. E aí é onde a gente vai começar a operar um conselho, que é o conselho da suspeita, sobre viabilidade, sobre o que já foi feito antes de mim, sobre o que eu posso fazer com os recursos de tempo, o momento da minha carreira para fazer determinada pesquisa. Então, parte dessa investigação vai ser conhecer o que já foi feito. Eu não sei se vocês conhecem, eu disse no primeiro encontro, que uma das coisas que a gente vai fazer aqui juntas é falar das obviedades. Eu não sei se vocês já ouviram falar da plataforma Lattes. A plataforma Lattes é onde os currículos dos pesquisadores, das pesquisadoras no Brasil estão disponíveis. Começar a passear pela plataforma Lattes e fazer o seu Lattes é fundamental. Então, eu peço para vocês 3 minutos para eu parar no Lattes. O Lattes é uma plataforma da qual são os currículos acadêmicos no país. É muito importante, não importa em que estágio da sua carreira acadêmica você esteja, que seja ainda para começar, que você monte o seu Lattes. Se você nunca abriu e começou, eu sugiro que você já faça isso como exercício amanhã. É abrir, se cadastrar, começar, tomar decisões importantes sobre como vai ser o seu nome acadêmico e começar a entender. Tem cursos online sobre ajudar você a montar o Lattes, a entender o que entra em cada item. Mas é muito importante conhecer essa plataforma para montar o seu currículo e para começar a fazer um turismo entre possibilidades de orientadoras para você. Mas eu queria aqui dar uma dica de algo que eu aprendi com a própria vida, né?
No Lattes, vocês vão ver que há um pressuposto de que você está falando a verdade, né? Inclusive você clica dizendo aqui o que eu falo é a verdade. Mas lá não é um repositório para você salvar o que você diz que fez. Por exemplo, você vai dizer, eu me graduei em letras. Você não sobe o seu diploma de graduação em letras. Ele vai ter que estar salvo em algum lugar. Você acabou de escrever um artigo. Lá você sobe a referência. O número dele, que se chama DOY. Mas você não salva o arquivo. E à medida que você vai avançando na vida acadêmica, você vai acumulando informação. Você faz graduação, você vai fazer cursos, você fez esse curso. Quando você terminar de fazer esse curso de extensão, você vai receber um diploma, um certificado. Você vai subir no seu Lattes, que você completou 50 horas na Universidade de Brasília, foi um curso de extensão. Só que você vai receber o certificado digital. Qual é a minha sugestão para você? Abra pastas no seu arquivo, no seu computador, no seu gerenciador de arquivos, que sejam um espelho do Lattes. Então, lá no Lattes tem formação profissional. Você vai abrir uma pasta, formação profissional. Dentro de formação profissional vai ter as pastas, graduação, mestrado, doutorado, curso de extensão, curso de aperfeiçoamento. Você vai abrir essas pastas. Você vai fazer um PDF da comprovação daquele elemento e você vai subir. Gente, quase 20 anos depois que eu tinha feito um curso, e era um curso longo, de 100 e tantas horas, eu tinha esquecido, eu perdi o diploma, eu tinha esquecido de pegar, eu não consigo me lembrar, e eu precisava comprovar aquela formação que eu dizia que eu tinha. O curso tinha fechado, tinha acabado. Eu não tinha mais como buscar. Eu consegui localizar uma diretora do curso que fez um documento de próprio punho, dizendo que eu tinha completado. Mas imaginem, assim, né? Foi mirabolante. Então, se prepara proativamente para não cair no mesmo erro que eu fiz. Então, você vai ter lá no Lattes, é quase que a referência às coisas, mas você vai ter dentro do seu computador um espelho do Lattes de tudo que você tem lá. Então, de tudo. Hoje em dia, eu não preencho mais eventos que eu fui, porque em algum momento eu deixei de preencher e não dava mais para preencher. Entende? Então, assim, mas artigos eu preencho, livros eu preencho, orientações eu preencho, mas não faz a mesma coisa que eu fiz. E se prepara melhor para o futuro. Então, toma como um dos aprendizados desse curso, organiza melhor a sua informação, mantenha o seu Lattes em dia. Cada novo evento, cada nova publicação, cada novo seminário, cada novo curso como esse, imediatamente sobe. Vai te tomar 5 minutos e você depois não vai ter que confiar na memória, sair buscando documentos que você não localiza. Então, você fez o seu Lattes, que foi o grande parênteses que eu fiz aqui. Mas você está nesse momento em busca de orientadores, olhando os Lattes das outras professoras. Você está pesquisando. Você pode buscar por palavras-chave nos grupos de pesquisa. Você pode buscar por referências que você lê. Você leu, eu li aqui um livro e eu vou querer saber quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que eu estou indo fazer um curso com ela? Então você entrava no Lattes e olhar quem é ela, o que é que ela faz, o que é que ela já escreveu, quem ela orientou. Então você vai pegar no seu caderno vagalume, que não é esse, que esse meu é o canteiro de obras, e você vai tentar organizar o que você está lendo. Você vai botar o seu interesse, pesquisar acesso ao aborto, que é uma das coisas que eu pesquiso, eu vou dar esse exemplo adiante. Aí eu vou botar do lado, quem é que pesquisa isso no Brasil? Algumas das palavras-chave que eu estou cruzando, e onde estão essas pessoas? Essa é uma forma manual de fazer, que eu recomendo que você ainda faça para dominar a plataforma Lattes. Vocês vão ver, se vocês buscarem comigo, vamos buscar juntas, eu vou tentar dizer a referência para as pessoas que também estão no Kindle. Para mim, no livro, é na página 52. É no capítulo Antes do Primeiro Encontro, a nota 14, se vocês localizarem. Então, é o capítulo Antes do Primeiro Encontro, nota 14, aqui embaixo. Olha o que eu digo aqui.
exemplos de ferramentas que fazem pesquisas bibliográficas ou mapas de citações, que é isso que eu chamo de mapas de autores, é o ChatGPT. A gente aqui não vai demonizar a inteligência artificial, gente. A gente vai usar a nosso favor. E vocês têm que dominar esse mundo. Eu todos os dias passo 15 minutos, dou uma estudada em novas ferramentas, eu leio o que sai sobre esse campo. O Perplexity é outro que você faz perguntas. Quem trabalha violência contra a mulher no Brasil, quem trabalha a questão do aborto no Brasil, quem trabalha sobre... sei lá, vocês vão me dar exemplos, gente. Alguma coisa, ele vai te responder, vai te dar algumas das publicações mais relevantes. O Research Rabbit, ele vai construir mapas de autores para você. Você vai colocar lá Débora Diniz e vai dizer com quem que ela já escreveu, com quem que ela cita. Então você constrói um mapa, um ecossistema de relações. Há problemas nas ferramentas de inteligência artificial, muitas. A começar que são publicações em língua inglesa, muitas vezes. A começar que é o que circula em determinado tipo de periódico. A começar que aquilo que algumas vezes possa estar na margem de um conhecimento escolástico vai ficar de fora. Esses são todos os problemas que nós sabemos. Mas ele também pode ser usado para acelerar essa fase sua de turismo textual. Então, eu sugiro muito que você aprenda a usar as ferramentas de inteligência artificial, algumas dessas que estão aqui, e aperfeiçoe seu olhar, sua capacidade crítica para como trabalhar esses resultados. E vocês vão ver que uma das coisas que eu sugiro aqui, que eu digo que não é nenhum problema, é que já na sessão seguinte, que você vai escrever a sua carta, e que há bons modelos de carta disponível no Google para pesquisar, e que inclusive você pode entrar numa ferramenta de inteligência artificial, como o ChatGPT, e pedir para escrever um modelo. Não tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema, gente. A gente sabe na hora quem foi escrito pelo ChatGPT. Porque o importante é que você dê o seu tom. Não tem nenhum problema em você usar um modelo que está disponível. Assim foram que as elites acadêmicas fizeram a vida inteira. Alguém tinha escrito uma carta e que deu o modelo para o colega. Agora esse modelo está disponível numa ferramenta de inteligência artificial. Qual o problema disso? Nenhum. Então, até porque as cartas, o caráter genuíno delas e o caráter honesto vai estar no que você vai escrever para aquela pessoa. Mas na forma, não é a forma. E lembrem, cartas não é a mesma coisa, cartas formais de apresentação, do que a verdade que tem que estar em um artigo científico, né? São duas coisas completamente diferentes. Vejam que eu não estou falando sobre usar ferramentas de inteligência artificial para escrever artigo, porque isso aí é até uma violação de integridade acadêmica. Estou dizendo para coisas que são circulação de jargões, circulações de formato. Então, sim, use, domine. E, se possível, na hora de submeter, fale a verdade. Usei o ChatGPT para busca de um formato de carta. Eu não vejo problema nenhum. Não há quem hoje, gente, escreva uma mensagem em língua inglesa, em outro idioma, sem usar ferramentas de inteligência artificial, como é o DeepL, DEEPL, que faz edição da língua. Qual o problema? Por que você não vai usar se você vai melhorar como você está escrevendo? O que vai importar é o caráter verdadeiro do conteúdo que você está colocando, que só você pode colocar. Então, há uma analogia, uma alegoria, na verdade, que circula no campo do uso da inteligência artificial, é de que essas são ferramentas que são seu copiloto, que você que está pilotando o que quer que você venha dizer. Então, domine essas ferramentas, conheça, use-as criticamente. Eu sei que algumas pessoas vão se surpreender com isso que eu estou dizendo, porque há essa suspeição sobre as ferramentas e elas devem ser usadas com muita cautela, mas elas também permitem a circulação dessas cartas escondidas, como eu disse no primeiro encontro, que antes só circulava entre as elites intelectuais, quem já havia passado por esse universo. Então, você está se preparando até aqui, a gente está virando a metade do nosso encontro, para escrever essa primeira carta. Diferente do que você poderia imaginar, que você acabou de entrar na pós-graduação, ou de que você chegou no semestre para escrever a monografia, e que era simplesmente escrever para alguém,
O que eu sugiro no livro é que você tome quase um mês de trabalho solitário, preparando seu Lattes, estudando os Lattes de outros professores, olhando os grupos de pesquisa, dominando as ferramentas de inteligência artificial que fazem mapas de autoras, de que buscam quem escreveu o quê, que você vai dar uma passeada nos textos, que você vai buscar modelos de cartas, que você vai dar o seu próprio tom antes de escrever para alguém. Porque essa carta pode ser talvez a única chance que você tenha para encontrar alguém, né? E que a pessoa te leia. Então você quer convidar que a pessoa leia. E nada melhor do que você escrever uma carta em que você diga: eu li esse seu artigo, eu conheço esse seu trabalho, eu li esse estudo de uma orientanda sua e eu gostaria de poder conversar, me aproximar. Então, algumas vezes as pessoas também perguntam: mas como é que eu posso me aproximar de alguém se eu não a conheço? A gente já falou disso no primeiro encontro, sobre tentar trabalhar como voluntária, se aproximar de grupos de pesquisa, ficar de olhos em seleção de bolsas, que isso pode permitir você começar a circular em ambientes que não eram os seus originais. Então vamos imaginar que você fez a carta, mas você também tentou trabalhar para aterrissar do seu tema. O meu tema é sobre a criminalização do aborto no Brasil e as mulheres que têm que sair do Brasil para buscar aborto na Argentina, por exemplo. Estou falando de um tema. Eu preciso aterrissar para fazer um título funcional, um problema de pesquisa. Isso, gente, está na página 73 do livro impresso, se vocês puderem abrir comigo. E quem estiver no Kindle, é nessa seção que se chama A Formuleta e que tem essa caixa. É a única coisa assim de maior diagramação que tem no livro. Assim, diagramação parecendo uma coisa formal, que não ia ter numa carta, né, gente? Um quadradinho assim. Mas veja se vocês me seguem ou se querem depois me deixar perguntas. A formuleta, que é uma formuleta muito simples e que não tem nada de muita invenção minha, ela é quase que um resumo de vários manuais que eu li de metodologia, em que é dizer assim: imagine, o meu problema de pesquisa, olhem na página 73, na segunda caixinha. Eu estou verdadeiramente imaginando que eu estou falando para 1000 pessoas e que as pessoas, neste momento, estão abrindo livros junto comigo. Me manda uma foto depois, vocês assim. É que vocês estão abrindo o livro junto comigo, vocês estão abrindo o Kindle e estão olhando junto comigo. Porque é fascinante imaginar, né, gente, que tem 1000 pessoas fazendo isso para pensar melhor um projeto de pesquisa. Mas vamos lá. Essa é uma pesquisa que eu e a Rebeca Mendes, que coordena o projeto Vivas, que depois, se vocês quiserem, vocês olham aqui, e que foi uma postagem que eu fiz há uns 2 ou 3 dias junto com ela, que é pedindo histórias de mulheres que viajaram para a Argentina para ter acesso a um aborto legal. Ou seja, a gente está fazendo a convocação para as entrevistas e para as conversas a partir do... Olha, gente, tem tanta gente cara de pau, eu preciso contar isso a vocês, porque eu tô aqui falando, o computador tá aqui. E tem gente cara de pau que tá entrando no WhatsApp e me mandando a foto fazendo isso. E eu preciso me concentrar aqui, eu preciso mostrar para vocês. Tem gente cara de pau que fez isso, mandando no WhatsApp. Então, junto com a Rebeca, o que nós fizemos foi fazer uma publicação aqui no Instagram pedindo que, se você conhece mulheres ou se você mesma fez a viagem para a Argentina, a gente gostaria de ouvir como foi, como você chegou lá, o que foi que você viveu, como é que você tomou essa decisão na sua vida. Então imagine que o projeto é esse. E você conheceu aquela postagem de 3 dias atrás. Aí, se eu fosse explicar para vocês, naquele teste do elevador, em que alguém me para e pergunta o que você está fazendo, e que eu conto, eu estou bordando uma mantinha para o meu cachorro, eu responderia: meu problema de pesquisa é descrever, conhecer, analisar. É sempre o verbo no infinitivo. A experiência de acesso ao aborto legal e seguro é variável é aquilo que muda. É aquilo que no seu projeto vai ser: eu quero conhecer algo. Esse algo, que a gente vai chamar em gramática o objeto direto, é a sua variável. De mulheres brasileiras que viajam à Argentina, é a sua unidade de análise, é o seu grupo do qual você está trabalhando desde 2021, quando o aborto foi descriminalizado na Argentina. Então, se você ler a primeira caixinha aqui, meu problema de pesquisa é
O verbo no infinitivo. E é um verbo de pesquisa. Conhecer, analisar, descrever, comparar. A variável é aquilo que é o cerne da sua pesquisa, é aquilo que você está precisando conhecer, porque ela muda, ela varia. A sua unidade de análise é o grupo com o qual você vai trabalhar e o seu recorte temporal. Se eu posso arriscar, todas as pessoas têm que conseguir fazer isso. Arriscar, eu digo, ser normativa desse jeito. Tem que conseguir fazer isso sobre a sua questão de pesquisa. E quando você lê um estudo, tenta chegar nessa formuleta. O que será que essa pessoa fez? O que será que foi o problema de pesquisa? Qual foi o verbo? Qual foi a unidade de análise? Qual foi a variável? Então, assim, vocês puderem repetir comigo. Todo problema de pesquisa tem um verbo, uma variável, unidade de análise, um recorte temporal. Isso aqui, que parece tão fácil, ler dos outros e achar problemas, é dificílimo de fazer. É prazeroso. Quando eu digo dificílimo, não é nenhuma coisa assim, não é solução das equações matemáticas, né? Eu tô dizendo dos desafios da matemática. Eu tô dizendo que é difícil porque é difícil afunilar. Porque normalmente a gente vai dizer, meu problema de pesquisa é o aborto no Brasil. É a criminalização do aborto. Não, meu problema de pesquisa é conhecer a experiência dessas mulheres que migram, que viajam, que transitam. Então, uma coisa que eu ouço, quando as pessoas chegam nessa parte, tem uns 4 minutos e eu vou abrir para vocês já podem ir pensando o que vocês querem me perguntar quando eu abrir os comentários. Quando algumas pessoas leem esse trecho, elas dizem, mas Débora, eu nunca fiz curso de metodologia no meu curso, na minha faculdade, na minha pós-graduação, na minha graduação. Primeiro que você não precisa ter feito. Isso aqui a gente aprende lendo outros estudos, a gente aprende exercitando. Mas se você quer muito pensar sobre isso, há vários cursos de metodologia disponíveis online. Então, há uma plataforma que eu apresento aqui, mas que é conhecida de muitas pessoas, que se chama Coursera. Vou ver onde é que ela tá nas notas, mas a Coursera, ela tem vários cursos, nota 5, nesse mesmo capítulo, que a plataforma Coursera tem uma variedade de cursos de diversas universidades nacionais e internacionais. Durante a pandemia, a professora Rosana Pinheiro Machado e muitos colegas, eu fui uma delas, montou um curso de metodologia online. Então, vocês vão encontrar a série de videoaulas aí que está disponível no YouTube. Eu dei aula sobre plágio. Então, eu recomendo que vocês olhem o curso coordenado pela professora Rosana. Vocês podem encontrar muitos cursos nessa plataforma do Coursera. Se você tem necessidade de fazer um curso de metodologia para pensar sobre como preencher essa formuleta. Porque essa formuleta, ela está conectada a como você vai fazer. A gente ainda tem 2 questões muito importantes que eu vou falar nesses 2 últimos minutos e vou abrir quando a gente começar os comentários, que é sobre o que eu chamo de 2 espectros da vida acadêmica que vão nos acompanhar, que vão nos perturbar, todo esse processo que, especialmente nessa fase de escrever para alguém, de procurar alguém, que é a síndrome da impostora e que é essa ideia do perfeccionismo, essa ilusão do perfeccionismo. A síndrome da impostora eu uso o feminino não pelo feminino do Carta, mas é porque é assim usado na literatura, é assim usado nos estudos. Foi marcadamente uma experiência das mulheres, não que não toque os homens, não que não toque as pessoas com outros pronomes, mas foi marcadamente uma característica vivida pelas mulheres ao dizer: esse lugar não me pertence, eu não sou boa o suficiente para isso, parece que todo mundo é melhor do que eu. Eu acho que todas nós já vivemos experiências na vida em que nós achamos que aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas são muito diferentes de nós, né? E que aquele lugar, aquele ambiente, aquele status, aquela conquista não nos pertence, de que alguém nos protegeu ou que alguém não prestou muita atenção enquanto a gente tinha problemas e que a gente está ali, que um dia alguém vai perceber que nós somos uma impostora. E essa sensação estranha, ela é particularmente presente na vida acadêmica pelos seus equívocos de arrogância, de orgulho, de circulação de trejeitos estranhos, como você ainda não leu, como você não lê em outro idioma, como que você não conhece a obra tal. Eu acho que todas nós já passamos por essas experiências em sala de aula e nesses espaços acadêmicos em que as pessoas
citam em outro idioma, em que as pessoas falam inglês, alemão, francês, em que dizem só vale se ler no original. A gente vale ler o que lê e o que a gente puder estudar, né? É claro que ler em outro idioma abre horizontes, mas é o que é possível, é o que a gente faz, não é o que deve ser apenas, né? Então, esse ambiente de arrogância, esse ambiente de orgulho e de exclusão, algumas vezes nos causam essa experiência muito ruim de nos sentirmos impostores. Então, essa é uma das perguntas e eu dedico algumas páginas a dizer como é que a gente tira isso de cena. Eu fiz um vídeo sobre a síndrome da impostora, que se isso por alguma razão estiver provocando você, assiste. Eu vou abrir enquanto eu falo sobre esse equívoco que é a busca da perfeição, né? A busca da perfeição, algumas pessoas descrevem, inclusive, como algo patologizante, como de precisar de cuidados psíquicos, mas ela é uma ilusão. Nenhuma de nós vai conseguir chegar à perfeição, e trabalhar com a realidade da imperfeição não é trabalhar com desleixo, com preguiça, com erro. É reconhecer que nós fazemos coisas que são boas o suficiente para determinado momento da nossa vida e que nem vai ter erro, nem vai ter desleixo, nem vai ter preguiça. Mas que a perfeição não pode nos paralisar. A perfeição, porque ela não existe, ela é uma para-realidade, porque não existe esse lugar da perfeição, ela pode ser paralisante para o nosso processo criativo, para o nosso processo de, inclusive, fazer uma carta para alguém. Então, por que eu termino... Muito obrigada por estarem escrevendo o Coursera, tá? Então, muito obrigada, gente. Então, por que eu termino esse capítulo sobre a carta com esses dois espectros da síndrome da impostora e da ilusão da perfeição? Porque elas podem ser paralisantes, inclusive, para a carta. Se eu comecei dizendo, as pessoas que escrevem num ímpeto no meio da madrugada e dizem, Débora, eu quero trabalhar com você, que não é nem esse limite, é o outro de dizer, eu não sou boa o suficiente para escrever, eu não posso, eu não pertenço, eu não sou. Então, eu vou começar a ler o que vocês escreveram. Se problema de pesquisa e pergunta de pesquisa é a mesma coisa, o problema de pesquisa é isso que eu estou dizendo no infinitivo, analisar alguma coisa, analisar as histórias das mulheres que viajam para a Argentina. A minha pergunta de pesquisa, que pode ser também objetivos específicos em alguns livros de metodologia, seria como elas fazem para ir, como é que elas levantam recursos, como elas têm acesso à informação, quais são as estratégias que elas usam para viajar. Então, quando você está fazendo passos para resolver o seu problema de pesquisa, o seu objetivo geral, certo? A Eliane diz que não conseguiu o livro, mas eu acho que ele também está disponível mudou alguma coisa na cor aqui, gente, não mudei nada, mas fiquei mais pálida. Ele está disponível também no Kindle, tá? Débora, essas mesmas orientações, a Gabriela pergunta, para pós-doutorado, exatamente os mesmos. A única questão, Gabriela, é talvez a profundidade com que você vai falar, que você conhece essa possível orientadora e também do que você vai apresentar da sua própria trajetória. Quando você está na graduação, você talvez ainda não tenha uma história para contar assim, do que você já fez, do que você já trabalhou. Mas quando você já está num pós-doutorado, você já construiu coisas, você já escreveu, você já pesquisou. Então essas vão ser as particularidades que você vai introduzir. A Elisa pergunta se essas ideias relacionadas a esse curso, se você recomenda que eu coloque no caderno Canteiro de Obras ou Vagalume. Se você considerar, Elisa, que pergunta linda, né? Mas é uma pergunta muito generosa essa, que é uma pergunta para dizer, eu vou me conectar com o que você está dizendo e vou começar a me aproximar de você. Obrigada pela pergunta. Se você me colocar no lugar da sua orientadora, ou de alguém que está circulando nesse lugar da orientadora, eu talvez colocasse no vagalume, né? E aquilo que for de ideias do que você vai estar lendo, você vai botar no canteiro de obra, tá? Se você já tem orientadora, sua orientadora você vai botar no caderno vagalume. O nome você pode botar qualquer um, você pode botar caderno de orientação, mas é bonitinho imaginar que um nome que a gente criou aqui junto no Instagram pode ser um nome que circule, né? E eu fico sempre fantasiando que, como fez a Viviane, a professora Viviane, que bordou
a capa desse livro, que alguém vai customizar um caderno escrito vagalume, que outra vai bordar, que a outra vai desenhar, e aí vai ganhando um mundo que a gente vai imaginando como é que a gente vai fazendo uma cadeia de criação, né? Antes de elaborar um projeto de pesquisa, é necessário ter repertório. Eu não sei se eu estou certa do seu nome, se é Alice. Sim e não. Porque se a gente está num projeto de pesquisa, é porque a gente está indo pesquisar alguma coisa. Mas algumas diferenças a gente tem que ter. E aí aonde esses sites que ajudam a gente a montar mapa de autores, mapas de conceitos, podem nos ajudar para fazer leituras básicas para escrever algo. Mas é um verdadeiro sim e não, né? Porque se é projeto, você ainda está indo estudar. A Mariana pergunta, é possível escolher o nome acadêmico? Sim, eu faço isso, sabe, Marina? Eu uso, porque cada uma de nós, no Brasil, a gente tem uma tradição de ter 2 nomes, né? Pode ser das 2 mães, pode ser dos 2 pais, pode ser do pai e da mãe, o nome inteiro da mãe, quando ela é sozinha, solteira. Pode ser outras combinações, 2 nomes de um, 2 nomes do outro. O meu nome, no meu CPF, é Débora Diniz Rodrigues. Eu uso Débora Diniz como meu nome acadêmico. Então, sim, você pode usar, tá? Muito obrigada, viu, Laris, por dizer que prestou, né, hoje. A Milena diz os nomes dos aplicativos. Milena, eu vou buscar de novo. Eu citei 3 aqui, mas tem muito mais, que inclusive a gente pode fazer postagem conversando, mas se alguém puder me lembrar qual foi a nota em que eu falei dos aplicativos, para não ficar aqui buscando enquanto a gente conversa, mas tá numa nota de rodapé, desculpe, nota de rodapé 14, no capítulo Antes do Primeiro Encontro, tá na página 52 do livro impresso, no Kindle é outra, tá? Eu vou descer bem, tá certo? Porque eu tinha parado os comentários logo no início que eu abri. A Nayara disse que acha chique o nome acadêmico. Obrigada, as pessoas já botaram aqui a nota. A Beatriz pergunta se eu posso falar um pouco sobre começar a construir um debate bibliográfico no tema de pesquisa para o projeto. Aí, Beatriz, é onde eu recomendo, se você identificou uma professora que você quer trabalhar, começar a investigar o que ela escreveu sobre esse tema, não sobre tudo. E no Rabbit, que é esse Rabbit coelho, né, em inglês, e pedir lá com o nome dela quem ela cita, com quem ela trabalha, porque você vai começar a ver como os conceitos e as pessoas se citam. É onde os aplicativos de inteligência artificial podem te ajudar muito, porque a gente durante muito tempo montava os mapas de autoras na mão. A Débora cita a Ana, que cita a Bruna, né, com os sobrenomes. E hoje os aplicativos podem ajudar muito você nessa fase, tá? Eu vou descer mais. As pessoas ajudaram muito da nota 14. Você nos disse antes... Não, você nos disse, pergunta a Amanda, o que a pesquisa precisa ter, que eram 4 elementos. Não consegui anotar. Poderia repetir? Que era o verbo. Gente, é página 73 no Kindle, onde tem esse quadradinho aqui. Então, eu vou repetir se alguém puder me ajudar escrevendo. É o verbo, a variável, a unidade de análise e o recorte temporal, tá? Carol, você disse que seu livro chegou agora. Eu adoro quando vocês mandam uma fotografia que chegou e tem gente que manda as fotos lindas, assim, com flores, com uma caneca, com um copo. Isso é chato, tá? Manda, eu publico no Stories, é muito mais porque eu vou criando uma imaginação sobre por onde o livro tá indo. Como definir um bom título para um projeto de pesquisa? Eu acho, Jana, uma das coisas mais difíceis é título. Porque o título, ele é um grande resumo num conjunto de palavras, 4, 5, de tudo aquilo que você vai escrever, tudo aquilo que você está pensando. Por isso que eu recomendo que os títulos dos projetos e o título que você comece a trabalhar seja chamado de título funcional. É aquele que está funcionando para ser... a gente fala norte, né? Era melhor a gente dizer para ser o nosso sul, para o pensamento. Então, quando você vai apresentar um projeto, que tal você botar título tentativo, título provisório, título funcional? Mas é muito difícil o título.
Pessoal, alguém encontrou o curso de metodologia? Se alguém encontrar, coloca aqui a referência, Rosana Pinheiro Machado, tá no YouTube. Eu acho que inclusive num canal que ela tinha montado para ela mesma, e o curso tá lá. O meu nome completo tem mais 100 pessoas com o mesmo nome. Isso é uma questão, né? Tem outra Débora Diniz, no campo da biologia, e eu tenho muita curiosidade de falar com ela, porque assim como tem gente que me escreve pensando que é para ela, deve ter gente que escreve para ela pensando que sou eu. A melhor coisa é vocês já se conhecerem para dizer, um referencia para outra, né? Então, o bom título é isso que eu falei. Você começa buscando as palavras-chave dos estudos que interessam a você, dos estudos que você leu. Você tem receio de não usar o meu nome no CPF, as produções não serem validadas, comprovadas. Leandro, isso nunca me aconteceu, né? Mas você vai ver que no Lattes tem a possibilidade do seu nome pelo CPF, onde está o meu, e também qual é o meu nome acadêmico. Você pode fazer as duas coisas, tá certo? As pessoas já escreveram aqui que o curso da Rosana está disponível, mas na dissertação, na tese, vai sempre o nosso nome inteiro? Eu não coloco. Eu coloco sempre, inclusive quando eu oriento, eu coloco o meu nome acadêmico, tá? Se essa for uma discussão importante, vocês colocam como pergunta e a gente explora mais, tá? Tá. DOI é Digital Original Identification. Identificador original digital. É um número do artigo, porque os artigos, quando são publicados em revistas que são revisadas por pares, revistas de maior circulação no campo, ele tem o DOY, Digital Original Identification. Então, identificação original digital, que com esse número você localiza o artigo, né? Então, hoje no Lattes, se vocês abrirem meu Lattes ou qualquer Lattes hoje, vocês vão ver que os artigos publicados em periódicos, que são revistas acadêmicas e que tenham uma determinada circulação internacional, elas têm o DOI, o DOY, tá? Sobre os diários, eu vou seguir mais, tá, gente? A gente vai falar mais sobre metodologia nos outros encontros. Esse curso da Rosana vai ajudar muita gente agora, tá? A Larissa copiou aqui, gente, verbo, variável, unidade de análise, recorte temporal, a Adriana também. Eu vou descer bem nos comentários, tá? Que a gente tem 3 minutos e eu queria usar 2 minutos no final. É possível participar de uma seleção de mestrado sem nunca ter produzido arquivo? Claro que sim. Eu acho que é Dulce, né? Claro que sim, Dulce. No mestrado, então, tem que ser. Se não for assim, tem alguma coisa errada com o programa. Me perdoem ser tão, assim... porque as pessoas que estão começando o mestrado estão começando uma carreira acadêmica, né? Já pedi para ter coisa escrita, certo? O que diz o Dante ali vale a pena ler, tá? Eu não posso repetir, mas tem que ler o que ele escreveu, viu? Aqui já copiaram, a Laís Meirelles, o curso da Rosana. Já escreveram também Digital Object Identifier. Cláudia, eu não sabia que era paga. Você está falando paga para acessar o arquivo, né? O artigo, só para eu entender. É paga para acessar. Se for paga para acessar, é porque a gente pode conversar depois sobre os sistemas de periódicos e de revistas, mas vocês conseguem acessar pelas universidades de vocês nos periódicos da CAPES, tá? Você não paga para publicar, né? Você, talvez para ter o DOI. Cláudia, assim, as revistas em que eu publico, eu nunca paguei. Eu não pago para publicar, né? E elas têm o número DOI, tá certo? A gente tem 1 minuto. O Dante Neto tá repetindo aí o que eu não posso repetir, mas que pode ser sabido, né? Então, quem sabe a gente no nosso último minuto, gente, olhem para mim. No nosso último minuto, vocês me dizerem o que é que valeu hoje, o que é que eu podia ter falado melhor, o que é que vocês querem que eu converse melhor. E vocês me deixarem as perguntas que eu respondo nos próximos dias, mas vocês têm que me prometer que vocês vão responder o exercício, a gente vai estender e que vocês vão cutucar quem se inscreveu
e que não fez o exercício, porque tirou a vaga de alguém. Vai ficar salvo, fica no IGTV, porque é tão legal quanto ter 5.000 pessoas, é ter 5.000 pessoas concluindo, tá? Então, o Diário de 5 anos, ô Conceição, que bacana, eu gosto muito também. E se vocês quiserem, eu mostro o meu na semana que vem. Não vale fuxicar ele, só vale olhar. Mas eu acho que é uma experiência bacana. É uma experiência muito bacana para a vida, para construção de memória, para pensamento sobre si. A aula está terminando, né? O nosso encontro está terminando, mas eu estou lendo aqui, que são os cadernos. Eu acho, e que vale a pena arriscar. Sabe, as coisas não precisam ser definitivas. Testa. E se funcionar com você, ótimo. Se não funcionar, tá tudo bem também, né? Mas arrisca organizar os seus cadernos, escrever à mão. A importância dos lápis para os registros, até porque vocês conhecem a desgraça que aconteceu comigo, então vocês têm pergunta errada, sabe, Sara? Tem pergunta errada. Não para mim, eu digo na vida acadêmica. A gente passa a vida toda para tentar fazer as perguntas certas, né? Gente, eu tô lendo vocês, eu queria, né, ficar mais, mas eu tenho que respeitar o tempo de todo mundo, respeitar o que a gente combinou, que às 8 horas a gente termina. Então, até semana que vem. Leiam os próximos 2 capítulos. A gente vai ler o primeiro encontro. Não, desculpe. A gente vai ler o encontro com a leitura e o encontro com o tempo. Eu espero que seja um encontro muito importante para vocês. Para mim foi das partes mais importantes de escrever a que a gente vai ler para a semana que vem. E a gente vai estar virando a metade do curso. Então venham, assistam as aulas depois, salvem, compartilhem com as pessoas e me prometam que vocês vão responder o exercício e vão cutucar todas as pessoas que não fizeram exercício, porque a Marta tá ficando louca. Um beijo em todo mundo e até quarta-feira que vem, viu? Até!